Questão 8. Em uma campanha de vacinação, o agente A gasta 3 horas para aplicar certo lote de vacinas, enquanto o agente B gasta 6 horas para aplicar o lote idêntico. Trabalhando juntos e mantendo os ritmos pessoais, em quantas horas os agentes aplicarão um lote desses? Esse tipo de questão é quando a gente tem, né, agentes individuais trabalhando e depois sendo somados. Essa soma de A mais B, dando um certo valor C, né, também chamada aí, né, de equação de torneiras. Muito comum quando a gente tem uma torneira A enchendo um tanque, depois uma torneira B enchendo o tanque, e a gente vai juntar as duas. Para a gente juntar essas duas brincadeiras, a gente usa uma equação chamada de soma dos inversos. E essas somas sempre vai ser, ó, uma sobre o tempo total é igual a 1 sobre o tempo 1 mais 1 sobre o tempo 2. Então basta a gente somar os inversos dessas brincadeiras. Nunca, Jane, né? É muito comum em alguns textos, né, quando fala, ó, uma torneira enche uma caixa d'água em 4 horas. Uma segunda torneira vai encher o mesmo tanque em 3 horas. Uma em 4 sozinha e outra em 3. Aí a questão pergunta, né? Se as duas estiverem ligadas, em quanto tempo vai encher essa caixa? Né? Se as duas for colaborativos, eles estiverem se ajudando, eles vão acabar num tempo menor. Então, quando a gente está aumentando o número de torneiras e diminuindo o tempo, então são grandezas inversamente proporcionais. A mesma coisa aqui, né? Se eu tenho alguém vacinando e outra pessoa também vacinando, em tempo diferente, se as duas fizeram o mesmo serviço, elas vão acabar em menos tempo. Então, quanto maior o número de pessoas, né? Se aumentar o número de pessoas, eu vou, ó, diminuir o tempo. Então, são grandezas chamadas de inversamente proporcionais. Essas grandezas inversamente proporcionais são dadas nesta equaçãozinha. Então, quem é o tempo que elas vão concluir? Eu não sei, seria o tempo total, vou chamar de x. Então, seria 1 sobre x igual a 1 sobre o tempo da primeira pessoa, no caso aqui, né, o agente A, que gasta, ó, 3 horas, mais 1 sobre o tempo da segunda pessoa, que gasta 6 horas. Eu tenho aí uma soma de duas frações. Para a gente resolver soma de fração, o que é que eu aplico? Eu aplico o famoso MMC, né? Entre 6 e 3. Aí eu vou lá no cantinho, ó. 6 e 3, fatora. 6 e 3 são divisíveis por 2, porque 6 é par. 6 dividido por 2 é 3. O 3 não divide e repete. Agora só tem um 3 para dividir. Então vou dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 também é 1. Então aqui, ó, 2 vezes 3, 6. O MMC é 6. Então o meu novo denominador é 6. Então aqui, como eu não usei, eu vou repetir, ó. 1 sobre x é igual a 6. O que eu faço agora com o meu MMC? Eu vou, ó, dividir pela parte de baixo e multiplicar pela parte de cima. 6 dividido para 3 é 2. Vezes 1 é 2. Mais 6 dividido por 6 é 3. É 1. Vezes 1 é 1. Então aqui eu vou ficar, ó, com 1 sobre x igual, ó, a 3 sobre 6. Que essa fração aí dá para simplificar, né? Eu posso simplificar ela por 3. Aqui, ó, eu posso simplificar aqui por 3, aqui por 3. O que é que eu vou achar? Que 1 sobre x é igual, ó, a 1. 3 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é 2. Aí o que é que eu faço agora? Duas frações intercalado com uma igualdade, eu resolvo, ó, por regra de 3. X vezes 1, x. 1 vezes 2 é 2. Então, o meu tempo, os dois trabalhando junto, vai ser de 2 horas, que é o que está na letra B, B de amor. Né?
se um trabalha fazendo um serviço em 3 horas, um outro trabalha fazendo em 6, se os dois fizerem a mesma coisa ao mesmo tempo, eles vão acabar juntos em 6 horas. Ou seja, se eu aumentar a quantidade de pessoas, diminui o tempo que elas vão realizar o serviço. Ok? Diminui o tempo que elas vão fazer o serviço. No caso aí, ó, eu vou acabar em 2 horas. Show de bola? Beleza? Showzinho.